Salve, salve! Saravá para quem é do Saravá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem não é do Saravá. Hoje aqui, nesse nosso encontro, estarei aí comentando a respeito do processo de independência do Brasil. Mas antes de mais nada, inscreva-se no canal, dá aquela forcinha para nós. Fique aí bem atento a todos os eventos que levaram à nossa independência em relação a Portugal. Perfeito? Vamos lá. Primeira coisa é entender que quem governava Portugal, e não caia nessas pegadinhas em provas de vestibulares, de Enem ou coisa parecida, era a Dona Maria I. Ela era a rainha de Portugal. Quando, então, acontecem eventos na Europa que acabaram determinando, né, mudanças aqui na colônia, que foi justamente o processo da Revolução Francesa, que tanto afetou não apenas aí a Portugal, mas a todos os países europeus. Né? Uma vez que em 1799, portanto, durante o reinado de Maria I, você tem aí a ascensão de Napoleão Bonaparte, e com ele um processo expansionista francês que acaba mudando a história do continente europeu. A primeira análise que nós devemos fazer é que justamente com a ascensão de Napoleão Bonaparte, você tem aí o decreto que ele assina em 1806, em março de 1806, o chamado Decreto de Berlim, eis aí o Napoleão Bonaparte, que acabava, entre outras situações, levando ao decreto do bloqueio continental. E com esse bloqueio continental, a ideia geral de Napoleão era acabar isolando economicamente a Inglaterra, proibindo com isso o continente de acabar comercializando o que fosse, né, um alfinete que fosse, com aí os países da Europa, da parte continental. Com a dependência absurda que Portugal tinha em relação à economia industrial inglesa, isto desde o Tratado de Methuen, assinado em 1703, ou seja, um século antes, o Tratado dos Panos e dos Vinhos, Portugal acaba ficando numa enrascada. E nesta situação, dentro desse momento, quem estava no governo português, oficialmente era Maria I. Mas como ela tinha enlouquecido, né, teve lá seus problemas mentais, quem acaba assumindo o governo era Dom João, o príncipe regente. E com isto, Dom João, sempre muito melindrado em tomar alguma decisão de bate-pronto, ele acaba pedindo auxílio aos britânicos, uma vez que Portugal não havia rompido relações econômico-comerciais com a Inglaterra. E, influenciado pelo Lord Strangford, que era o então embaixador britânico em território português, Dom João acaba pegando toda a sua família e os agregados, porque foram 15 mil nessa brincadeira, acabam migrando para um território do Brasil, no território colonial. E nessa brincadeira, né, de migrar para o território colonial, o que acaba acontecendo, meus queridos e minhas queridas? A família vem para cá, para o Brasil, e a ideia era justamente se proteger e proteger a família real dos ataques das tropas napoleônicas, comandadas pelo então general Junot. Não era um general relevante nas tropas de Napoleão, mas enfim, é ele quem acaba indo para lá. O detalhe é que muita gente comenta algo errôneo nessa brincadeira, né? Napoleão, que teve o rompimento com a Rússia na mesma época, Napoleão faz isto com Portugal porque Portugal era mais frágil. Em tese, isso até pode ser aventado como sendo correto, mas devemos lembrar que o Império Colonial Português era muito maior do que o Império Napoleônico. O detalhe é que a maior parte das tropas portuguesas estava espalhada nas colônias e não no território português. E demoraria muito para que essas tropas se mobilizassem para a proteção de Portugal. Por isso, da correria portuguesa para tomar uma decisão o mais urgente possível. E essa decisão acaba sendo a migração para o território brasileiro, né? Por que não na África? Aí vem a exigência inglesa.
A Inglaterra, isolada economicamente, precisava de um ótimo e grande mercado consumidor, e a elite colonial brasileira serviria como esse instrumento nessa ocasião, ok? Com isso, a família real sai de Portugal em novembro, no finalzinho do mês de novembro de 1807, atravessa o Oceano Atlântico e chega aqui em 22 de janeiro de 1808. E a chegada ao Brasil já de imediato, já de bate-pronto, tem lá os acordos comerciais firmados com a Inglaterra. O primeiro deles é aquele que leva à abertura dos portos do Brasil às nações amigas. Nesse contexto, essas nações amigas seriam, obviamente, a Inglaterra, né? Nesse caso, meus queridos e minhas queridas, na sequência da abertura dos portos, já em 1810, são firmados os acordos, os tratados de 1810. Nesses tratados, os de aliança, amizade, comércio e navegação, ficam estabelecidas as tarifas alfandegárias, que aí aparecem para você na tela. 24% para produtos oriundos de qualquer parte do planeta que não fossem a Inglaterra, Portugal e França. Com a França, as relações foram rompidas. Com Portugal, as relações comerciais, obviamente, não poderiam estar rompidas, uma vez que ainda éramos colônia de Portugal, oficialmente falando. Então ficaria a 16% as mercadorias vindas de Portugal. Com a ocupação francesa, acabou a mamata, não tem mais produto vindo de Portugal. Já com a Inglaterra, as tarifas caem para 15%, o que mostra aí o benefício dado à Inglaterra com essa transferência da família real cá para o Brasil, né? O que é interessante de realçar é em que, no momento em que Dom João acaba desembarcando em território brasileiro, é que ele não fica omisso, ele foi um bom administrador, sim. Ao contrário do que muitos aí alegam, que era fanfarrão, que era bonachão, que era comilão, mas foi um bom administrador. E nessa sua administração, ele acaba promovendo, entre outras coisas, né, em represália à ocupação francesa do território português, você tem aí a invasão da Guiana Francesa, que é ao norte do Brasil, ao norte da América do Sul. Como a Espanha acabou fazendo a facilitação da ocupação do seu território em relação às tropas francesas, sendo depois destronado o rei Fernando de território espanhol, e com isso a ocupação da Espanha, e com a ascensão de José Bonaparte ao trono espanhol, o Uruguai também acaba sendo invadido em represália, ao que foi feito de facilitação por parte do governo espanhol. Fundação do Banco do Brasil. O Banco do Brasil é fundado por Dom João, já logo depois da chegada, e serviria de início, sim, para depósitos das riquezas que os portugueses trouxeram de lá para cá, né? Com o passar do tempo, as atividades bancárias do Banco do Brasil também serviriam à elite colonial brasileira. O banco é fechado com a volta da família real em 1821 e reaberto durante o período regencial, já o Brasil independente. É criada a imprensa régia, com a ideia geral de se fomentar aí o intuito da imprensa brasileira, né? Com isso, a imprensa clandestina não teria mais por que existir, mas ela continua existindo, dicas de passagem, principalmente com críticos ao Dom João e à presença da família real aqui em território brasileiro. É fundado o Jardim Botânico, que mostra a ideia de preservação ambiental que não apenas Dom João teve, mas que mais tarde Dom Pedro II também vai mostrar, vai colocar a público, com inclusive aí o reflorestamento da área da Tijuca, dando aí o início à Floresta da Tijuca. É criada também a Biblioteca Nacional, né? Com vários e vários volumes vindos de Portugal. Com aí a chegada da família real, diversas obras de arte, obras literárias, foram chegando com eles. E com isso a Biblioteca Nacional teria uma relevância muito grande nesse contexto, tá? Por fim, por conta da queda de Napoleão em 1814
e a instauração do Congresso de Viena, né, que trataremos mais tarde em outro vídeo, extremamente importante, diga-se de passagem, Portugal não tinha representatividade, porque a família real estava aqui. Com isto, né, com a falta de representatividade no Congresso de Viena, Dom João opta pela elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves, tornando com isso oficialmente, né, já era de, vamos colocar assim, de ocasião, mas agora de direito, o Brasil passa a se tornar sede do território e do governo português, inclusive o Rio de Janeiro passando a ser sede desse governo e capital, pelo menos provisória, de Portugal. A presença da família real também tem aqui no território brasileiro, obviamente, algum tipo de situação de oposição. É o que acontece em Pernambuco durante o processo chamado de Revolução Pernambucana, a última das revoltas que ocorrem durante o período colonial brasileiro. E é a única que opta pela independência da área nordeste brasileira, não é uma independência nacional, não existia essa ideia nesse momento. E a Revolução Pernambucana é a única dessas revoltas separatistas que tem como princípio a independência de fato e sai da fase conspiratória. Não é como aconteceu na Conjuração Mineira, que não passou da fase de conspiração. Não é como a Conjuração Baiana, que também não passou da fase de conspiração. Esta já saiu desta fase e passou a realmente existir como movimento, inclusive armado. Tá? Por que essa galera de Pernambuco se rebelou contra a presença de Dom João aqui? Por conta do alto custo, né, que isso trazia para a colônia, em especial para a região Nordeste, que vivia uma crise econômica regional, tá? E os custos elevadíssimos com salários de membros da corte que nada produziam, com aí festas, salários altíssimos, como eu já falei, roupas, festas de casamento, festas dos mais variados tipos, que então eram pagos com tributação específica para isto e paga pelos colonos. Isso acaba levando a galera em Pernambuco a promover esse movimento. As lideranças desse movimento aí acabaram se fixando em 3 nomes, particularmente falando. O Domingos José Martins, que acaba morrendo durante aí a repressão ao movimento. O Antônio Carlos, que pede desculpas à corte e com isso é perdoado, tem o indulto real, com o já rei Dom João VI, né? Uma vez que Dona Maria havia falecido em território brasileiro e Dom João já estava coroado como Dom João VI. E o Frei Caneca, que apesar da imagem aí mostrar ele sendo executado, a execução dele viria mais tarde em outro movimento em Pernambuco, a Confederação do Equador. Tá? Com essa dispersão do movimento, que acabou tendo a bandeira à esquerda, que vocês veem aí na tela, a bandeira da direita é a atual bandeira pernambucana, o que mostra a agregação que foi feita pelos ideais revolucionários no que diz respeito à independência de algumas regiões no Nordeste brasileiro. Não apenas a então capitania de Pernambuco. Ao contrário do que aconteceu em Minas, ao contrário do que aconteceu na Bahia, que previam a independência da região de Minas Gerais, na Conjuração Mineira, e a independência da Bahia, no caso da Conjuração Baiana. O início do fim da presença da família real, né? E o início da própria ideia de independência aqui no Brasil, que é totalmente atrapalhada. Não fique aí iludido que, nossa, foi um movimento heróico, porque não foi. Tá? Tudo começa se articulando dentro do processo aí da coroação de Dom João VI. E não começa no Brasil, que fique bem claro. Né? Começa esse processo a se desenhar por conta da revolta em Portugal, por conta da coroação de Dom João aqui no Brasil. Tá? Lá em Portugal, abandonado depois da saída de Napoleão Bonaparte, né, e a família real aqui no Brasil, os portugueses acabam promovendo a Revolução Liberal do Porto em 1820,
com a ideia de, em primeiro lugar, acabar em definitivo, com a monarquia absolutista, aí representada por Dom João VI, e o estabelecimento de uma monarquia parlamentarista e constitucional, ao estilo liberal de ser. Né? Com isso, Dom João, não conseguindo reprimir a esta revolução à distância, né? Era mais fácil ficar aqui brincando com os pernambucanos e matando a galera aqui, né? Dom João acaba optando pelo regresso, e com ele vários integrantes da família real. Só que Dom João VI, burro não era. Ele sabia que ao redor do território brasileiro já acabaram acontecendo diversas independências. Paraguai, Venezuela, Argentina. E sabia muito bem que essa ideia poderia chegar ao Brasil. Né? E o resultado disto é que ele então mantém um representante, né, da família real aqui no Brasil, né, que foi o Dom Pedro de Alcântara, o seu filho mais velho. E há quem diga que era o único filho que ele sabia que era dele mesmo, mas isso é fofoquinha, não cai em vestibular, né? O resultado, Dom Pedro permanece aqui como sendo o membro da família real que havia de obedecer ao Dom João, que havia voltado a Portugal. Neste sentido, então, meus queridos e minhas queridas, o que acabou acontecendo? Né? Começa a regência de Dom Pedro de Alcântara. E com esta regência, formaram-se dois grupos políticos, que, historicamente falando, a gente divide em PP, Partido Português, e PB, Partido Brasileiro. Só que o nome é mal empregado pra caramba, porque no Partido Português você tem brasileiro. E no Partido Brasileiro você tem português. Então é uma análise feita a posteriori na história que até hoje não se corrigiu, mas não é a mais acertada possível. E não há quem diga que o Partido Português defendia a manutenção da colônia. Perfeito, é essa a ideia dessa galera. Tanto daqueles que eram portugueses de fato, como da elite colonial brasileira. O erro e a virada de chave que você tem que ter aí criticamente é que o PB também não é o herói da pátria. Também é composto por uma elite colonial brasileira e que não queria a independência, e sim a manutenção dos privilégios comerciais, que vieram com a família real para cá e que com a volta da família real morreram. Havia inclusive várias discussões no parlamento português para acabar com essa farra do boi, como eles falavam em Portugal, em relação ao Brasil e retomar as práticas coloniais. Mas a Revolução do Porto não era liberal? Era para os portugueses, não para cá. Então o que acontece? Com as discussões vindo de Portugal para cá, né, tendendo à extinção desses privilégios comerciais, essa elite do PB percebe que só tem um jeito de manter essas situações comerciais, esses privilégios, que era separar-se politicamente de Portugal. E é aí que começam as pressões em cima de Dom Pedro para que ele promovesse essa independência, porque não havia nenhuma liderança competente no Brasil para se liderar esse processo. Então era necessário fazer a cabeça do jovem Dom Pedro, que a essa altura dos eventos tinha seus 24 aninhos, estava curtindo a vida como um playboyzinho que era, na verdade. Culto, príncipe regente, mas era um playboyzinho de 24 anos. Né? E com isso, meus queridos, Dom Pedro surpreende e começa realmente a colocar na cabeça a ideia da independência, muito influenciado pelo membro da elite colonial que era o José Bonifácio de Andrada. E nesse sentido, vários decretos se sucedem. O decreto dele ficar no Brasil, que na história tradicional se fala em dia do fico, só que esquece-se que em maio de 1822 é dado o primeiro longo grande passo para a independência, que é a convocação de uma Assembleia Constituinte. Que colônia tem constituição própria? Não existe isso. Tá? E em maio de 1822,
ele decreta o chamamento, a convocação de uma Assembleia Constituinte, assim como o decreto do Cumpra-se. Esse decreto do Cumpra-se significava que nenhuma ordem vinda de Portugal, nem que viesse do pai dele, Dom João VI, seria cumprida sem o consentimento de Dom Pedro. Ou seja, na prática o Brasil já está independente. Só falta regulamentar o processo da formação do Estado. E isso vai sendo feito aos poucos, até que em 2 de setembro de 1822, Dona Leopoldina, que era a então princesa regente, casada, esposa com Dom Pedro, assina o nosso decreto de independência. Tá? O decreto chega às mãos de Dom Pedro no dia 7, que é estabelecido como o dia da independência, para você ver o quanto a história é machista. Né? E nesse caso, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro apenas ratifica aquilo que Leopoldina havia feito 5 dias antes, consolidando com isso o golpe que foi todo ele articulado pelo PB, como principal integrante José Bonifácio. E com isso, fica aí fazendo bobagem. O José Bonifácio, que então é o principal líder do PB, que concretiza esse golpe de Estado em relação a Portugal e rompem-se os laços coloniais com o território português. Portanto, meus queridos, este retrato belíssimo do dia do grito do Ipiranga é uma mera grande bobagem, né? Que o Dom Pedro, né, acabou fazendo o grito de Ipiranga, promovendo lá o Independência ou Morte. Isso tudo é uma grande bobagem. É um quadro montado por Pedro Américo a mando de Dom Pedro II para dar uma heroificada no próprio pai, né, que tinha, obviamente, muita contestação, muito questionamento em relação ao próprio processo de independência. Perfeito? Eu espero ter sido claro a todos vocês aí e aguardo que vocês assistam, comentem esse vídeo, né, e assistam os demais, já que começamos aí uma bateria de processos históricos brasileiros em breve. Um grande abraço e até a próxima.